Bem-vindo à segunda parte do Direito a Falar. O convidado de hoje é José Miguel Júdice, sócio fundador da PLMJ. O Direito a Falar resulta de uma parceria entre o Económico, a ETV e a revista Advocados, por isso esta entrevista está a ser feita em conjunto com Hermínio Santos, diretor editorial da revista Advocados. Os ministros estão cada vez mais a ser confrontados com protestos em cada sítio onde vão. Prevê um aumento da conflitualidade social nos próximos tempos? É normal, mesmo que não seja organizada, porque as pessoas começam a ter consciência do que estão a sofrer, começam a ter cada vez mais dificuldades e revoltam-se e reagem. Isso é perfeitamente normal. Não é bom, não é positivo, não ajuda a nada, não cria uma boa imagem no estrangeiro para o país, porque isto aparece nos telejornais por todo lado. Mas enfim, é um facto da vida, também não se pode esperar que as pessoas a sofrerem muito sofram sempre silenciosamente. E acha que um ministro da Justiça, quando faz alterações, como é o caso da atual ministra Paula Teixeira da Cruz, torna-se um alvo fácil de críticas? Claro, é evidente. Porquê é que não se fazem reformas? Porque quem não fizer reforma nenhuma passa incólume sem ser criticado. Quem fizer reformas tem sempre de tocar em interesses legítimos ou ilegítimos, pouco importa, que estão estabelecidos. Portanto, é natural que provoque reações. Os políticos têm o único objetivo na vida, serem reeleitos. É o que é normal. E, portanto, se eles querem ser reeleitos, porquê é que eles vão estar a fazer reformas se com isso correm mais riscos de não serem reeleitos? Talvez o país daqui a 40 anos esteja pior. Pois é, mas daqui a 40 anos já não estão cá. Uma das reformas que tem provocado, já provocou protestos à porta da Ministra da Justiça, é precisamente a do mapa judiciário. Concorda com a proposta que está em discussão? Pois, eu estou à vontade porque eu há 40 ou 30 e tal anos que escrevo sobre justiça e está a publicar. Eu concordo profundamente a reforma do mapa judiciário. Não me pergunte se deve ser o Tribunal A ou o Tribunal B a fechar. Não, isso não faço ideia, não estudei, não tenho opinião. Estou a dizer é que é preciso que os juízes sejam especializados, é preciso que as novas acessibilidades sejam refletidas no mapa judiciário. Porque, repare, o meu escritório é na Avenida Liberdade. Eu, quando vou ao Campos da Justiça, tenho de contar, inevitavelmente, com meia hora, pelo menos. Há sedes de conselho em Portugal que têm uma autoestrada que leva a outra sede do conselho a meia hora. Portanto, tudo tem de ser relativizado. E não é possível manter tribunais que não têm massa crítica, que permitam ter, por um lado, a qualidade e, por outro lado, adequado aos recursos que há disponíveis. Portanto, eu sou muito favorável à criação de menos tribunais, como sou favorável a que haja muito menos autarquias municipais, e que, de facto, haja, com certeza, juízes mais especializados por esse país fora. Portanto, a filosofia que está subjacente a esta reforma, estou 100% de acordo com ela. E já estou a favor dela há muitos anos, muito antes, se calhar, da ministra Paula Teixeira da Cruz ter pensado em ser ministra. A própria ministra Paula Teixeira da Cruz admite que em Portugal há uma justiça para ricos e uma justiça para pobres. Concorda? Eu costumo dizer, mesmo a minha querida amiga Paula Teixeira da Cruz diz disparates. Claro que há uma justiça para pobres e uma justiça para... Claro que há telejornais para pobres e para ricos. Claro, há médicos para pobres e para ricos. Há padres para pobres e para ricos. Há economistas para pobres e para ricos. O que é que isso quer dizer? Não quer dizer nada. Isto é, quem tem dinheiro, saúde, é bonito e feliz, não é igual a uma pessoa que é doente, pobre, feio e infeliz. O que é que isso quer dizer? Mas a justiça não devia chegar da mesma forma a todos? E a medicina? Com certeza que chega a todos, com melhores advogados e piores advogados. Os juízes são todos iguais, para ricos e para pobres. Não há tribunais para ricos e tribunais para pobres, mas há hospitais para ricos e hospitais para pobres. Portanto, quem tem dinheiro para contratar um bom advogado pode prolongar indefinidamente um processo. Não pode. Pode tentar. E quem contratar um mau advogado também pode. Por outro lado, vocês têm uma visão... Eu sei que você está a fazer uma pergunta e eu só me indigno porque indigno em nome da minha classe. Quer dizer, eu tive há dias, eu e uma colega minha, tivemos horas a trabalhar no caso de um jovem que foi condenado num processo de crime e agora a Companhia de Seguros vem-lhe pedir uma enorme indenização porque ele estava a conduzir sob o estado, enfim, de dependências várias e ia com ele um amigo que morreu. Ora bem, eu e esta minha amiga estivemos a trabalhar, a dar tudo o que fomos, a minha colega, tudo o que fomos capazes, com uma pessoa que não nos vai pagar um tostão. Vamos lá ver, os advogados, eu quero lhe perguntar quais são os economistas, os auditores, os financeiros, os banqueiros, que trabalham de graça. Portanto, vamos lá ver se nos entendemos. Essa conversa, justiça para ricos, justiça para pobres, é um puro disparate. É um disparate.
Claro que os ricos têm vantagens que os pobres não têm, pois é. Há casas para ricos e casas para pobres. Mas é a justiça que vai fazer, se é que isso era uma boa ideia, a igualdade social? Não se pode pedir à justiça mais do que ela é capaz de dar. Nós temos juízes sérios, nós temos juízes independentes, nós temos juízes competentes e que não tratam pior a pessoa que é mal apoiada por um advogado do que é apoiada por um bom advogado. E há jovens advogados que fazem apoio judiciário de enorme qualidade. E há grandes e famosos advogados, como se calhar é o meu caso, que são muito menos competentes do que se pensa. Mas enquanto advogado não sente, os portugueses não lhe transmitem a ideia de existir uma certa impunidade na sociedade portuguesa? Não sei o que é que isso quer dizer. Vocês fazem perguntas genéricas, porque senão teríamos aqui 3 ou 4 horas. Eu não sei o que é isso da impunidade na sociedade portuguesa. Não sei o que é impunidade aqui na ETV, se calhar também há impunidade na ETV, há impunidade no meu escritório, há impunidade na Igreja Católica. O que é isso, impunidade? Como o meu querido amigo António Barreto deu uma entrevista que me disseram a justiça chegou ao grau zero. Mas o que é que isto quer dizer? Isto é um slogan. Eu sou muito amigo do António Barreto, mas é um slogan. O grau zero. E ele uma vez trabalhou em certos países onde eu trabalho como árbitro e como advogado, onde não há, as leis não são publicadas, os juízes são corruptos, não há advogados independentes. Vamos lá ver, o que é o grau zero da justiça? No seu entender, a justiça em Portugal está bem e recomenda-se? Se você disser que, diga-me lá, escolha entre 0 e 20. Escolha entre 0 e 20. Eu não escolho entre 0 e 20, porque 20 não existe. Costumava ser em Coimbra que 20 era a nota que tinha Deus, se viesse inscrever-se na Faculdade de Direito, e 0 também não existe. Portanto, tudo é uma questão de relativa. Agora, hoje, Portugal é um país mais justo, é um país mais equilibrado, é um país mais honesto, é um país com maior controle da corrupção, não há dúvida, até por razões informáticas. Porque há coisas que hoje em dia se controlam, que aqui há 30 anos não se conseguiam controlar. As patifarias que fizeram no território com PDMs, antes dos PDMs, hoje em dia fazem-se menos. Dir-me, era melhor que não se fizesse nenhuma? Claro que era melhor. Mas não compara. O país está muito melhor. Está com enormes dificuldades. Mas está muito melhor do que já teve. Nós vivemos em ditadura. Antes da ditadura as pessoas matavam-se na rua. Os políticos eram assassinados. Isto não é melhor? Mas porquê é que se continua a usar esses slogans, então? Porque é assim, porque vocês jornalistas gostam de lhes dar a relevo. Se vocês não perguntarem a mim e aos outros, os slogans aparecem. Porquê é que vocês põem as câmaras à frente de umas pessoas aos gritos? Mas dê-me exemplos de pessoas que usam slogans não só por causa dos jornalistas, eles próprios os usam. Não usam, claro, mas se os jornalistas não lhes puserem as câmaras à frente, não há slogan. Quer dizer, quando vocês se vêem uma manifestação de tipos aos urros, vão logo todos para lá. Essa história dos autarcas aos gritos, eu diria, se eu achasse que a reforma era má, passava a achar que ela era boa. Porque aqueles autarcas, com o seu comportamento, não conseguem justificar nada. Ora bem, vocês vivem, porque nós gostamos de ver isso, claro. Mas já tivemos aqui colegas seus a dizer que o estado da justiça em Portugal nesta altura é mau e que a advocacia nunca teve tão má reputação. Mas quem é que disse que é bom? Eu não disse que é bom. O que eu disse é que já foi pior. Sabe que eu continuo a revoltar-me que um processo judicial demora anos. Eu continuo a revoltar-me que, de facto, haja coisas que funcionem mal. Eu vivo no tribunal. Muitos dos meus colegas, provavelmente, que vieram aqui, nunca foram ao tribunal ou não vão, porque não é a prática deles. Eu vivo nos tribunais. A minha vida é tribunais. Tribunais e arbitragens, sobretudo. Ora bem, portanto, eu sei por dentro como é que funciona o sistema judicial. E posso lhe garantir que a qualidade média dos juízes de primeira instância em Portugal hoje é melhor do que era. Por exemplo, do que era há muitos anos. Falou em arbitragem, é um dos adeptos em Portugal da arbitragem, um dos rotos da arbitragem. Porquê é que é uma boa solução? Ouça, para já é uma boa solução porque é uma solução que depende da vontade das partes. Eu sou um grande defensor de soluções em que as partes decidam como é que querem resolver os seus problemas. Segundo, é uma boa solução porque cada vez mais os litígios são altamente complexos. São muito sofisticados. Quer dizer, tem agora uma arbitragem onde vamos discutir modelos econométricos para analisar as consequências de uma alteração legislativa numa atividade. Ora bem, isto, portanto, são processos em que é preciso ir muito a fundo em matéria económica ou financeira. Ou um problema de uma patente de um medicamento, onde há questões de caráter química e física muito complexos. Há processos muito longos, há processos muito difíceis. O que é que se passa com o juiz português? E há tempos puseram essas coisas que os senhores fazem, puseram um jornal, pôs
Júlio se acha que os juízes são impreparados. Nunca disse nada disso. O que eu disse é que, como é óbvio, se um juiz que teve 3 anos da sua vida a tratar desse assunto dos modelos econométricos, ao fim de 3 anos, sabe daquilo, mas no resto da vida dele nunca mais vai tratar de um assunto daqueles. Porquê? Porque nós temos uma regra que é a regra do juiz natural. Eu não posso, como advogado, ir colocar o meu processo no juiz que eu sei que sabe daquilo. Portanto, o juiz não se pode especializar, não tem hipótese de especializar. Ora, em processos muito complexos, o juiz pecado, o juiz do Estado, está menos preparado do que um juiz que foi escolhido ad hoc para aquele efeito. Por outro lado, as arbitragens são essenciais em litígios internacionais. Repare, se uma empresa portuguesa faz um contrato com uma empresa do Vietnã, ou é o Tribunal do Vietnã, ou é o Tribunal Português, ou é a arbitragem. O português diz, vamos para Portugal, e o vietnamita diz, vamos para o Vietnã. A arbitragem, para litígios, para contratos internacionais, é essenciais. As empresas portuguesas, eu tenho dito isto muitas vezes, estão a correr riscos enormes porque não colocam cláusulas arbitrais nos seus contratos, quando exportam ou quando importam. Em terceiro lugar, a arbitragem é, do modo geral, mais rápida. Por uma razão simples, é que eu, se contrato com um advogado, entre aspas, um árbitro, ou 3 árbitros, esses árbitros têm de me garantir, a mim ou ao meu colega, que têm tempo para tratar do assunto. Mas eu, se meto um processo no tribunal, o processo pode ir parar a um tribunal onde há um juiz que tem 10.000 processos. E ele não pode garantir que vai responder aquilo depressa. Pode demorar 20 anos a decidir um caso. E não é porque ele não o queira resolver. É porque o sistema está feito de uma forma tal que, se ele despachar 12.000 processos que lhe demoram 2 dias e deixar para trás 1.000 processos que lhe demoram 2 anos, ele é melhor classificado, porque despachou mais processos, os mais simples. Portanto, eu sou árbitro, portanto, sou juiz nesse sentido. Eu, quando estou a preparar um processo, uma sentença, eu tenho de me isolar completamente, dias a fio, em que praticamente só estudo aquilo. Qual é o juiz português que pode fazer isso? A arbitragem serve para estas coisas todas. Mas a arbitragem não é uma panaceia para todos os casos. A arbitragem não é mais barata que a justiça civil, embora agora com a subida das custas passou a ser muito mais competitiva. E a arbitragem exige árbitros independentes. Isso, infelizmente, nós estamos muito longe. As partes ainda querem árbitros que sejam, no fundo, uma espécie de segundos advogados deles. E a arbitragem vale o que valem os árbitros, porque não há recurso. Portanto, escolher mal árbitros é mais grave do que ir para os tribunais judiciais. E se não estou em erro, existe um prazo legal para decidir uma arbitragem que é de 6 meses. Corrija-me se estiver enganada. Não é. O prazo, em princípio, é 12 meses, na nova lei, porque em 6 meses é daquelas coisas que nós gostamos de pôr nas leis, depois sabemos que não é para cumprir. E se os árbitros estiverem de acordo, pode ser prorrogado, porque há processos mais complicados. Mas é verdade. Era mesmo essa a minha questão. Mas as arbitragens são muito mais rápidas, do modo geral são mais rápidas. Depende dos árbitros, claro, e depende dos advogados. Se os tribunais não disciplinarem os advogados, há sempre um que quer andar depressa e outro que quer andar devagar. E, portanto, se eles não disciplinarem, as coisas podem ir mais devagar, mas, de modo geral, é mais rápido. Já falámos aqui várias vezes de jornais, jornalistas, de slogans. Fundou um jornal, um semanário, que foi uma boa escola de jornalistas. É presença habitual nos mídias. Não tanto quanto os mídias me pedem, mas eu também tenho de trabalhar, não é? Como é que vê a atuação da ERC, no caso Miguel Relvas Público, versus Público? Justifica-se a existência da ERC? Eu sou muito pouco propício a aceitar que órgãos reguladores vindos das profissões sejam bons órgãos reguladores. É a minha opinião. Já pensei de maneira diferente, evoluí. Acho que a autorregulação não é uma boa solução. Portanto, eu não teria inventado a ERC. Agora, o problema do ministro Relvas e da jornalista, sabe, é um problema de intimidades. Eu, com um amigo meu, sou capaz de dizer coisas que não digam a pessoa com quem faça um bocadinho de cerimónia. O que se passa hoje em dia no mundo político e no mundo real, a vida é como é, não estou a criticar, é que há uma espécie de, não levem a mal a papelada, uma marmelada entre os políticos e os jornalistas. Vocês precisam deles para vos darem caixas e eles precisam de vocês para serem, no fundo, promovidos. Eu nunca me esqueço, uma vez, um grande jornalista, era o presidente da Cital Lisboa do PSD, que veio ter comigo e disse, se você fizer um acordo, você dá-me notícias e eu promovo. E era um grande jornalista. Nunca mais me esqueci disto. Eu não lhe dei nenhuma notícia a partir daí. Mas percebi que o mecanismo funciona assim. No fundo, fala de promiscuidade. É uma promiscuidade. E, portanto, quando a gente, com os nossos amigos, todos nós somos assim, às vezes estamos irritados, excedemos. Provavelmente o Miguel Relvas disse coisas que só são possíveis de ser dito porque ele tem uma grande intimidade com essa jornalista.
E, portanto, e ela, aliás, não queria que aquilo saísse, porque ela provavelmente também sabe que tinha uma boa relação com ele, que ele lhe pedia coisas e ela pedia coisas, e, portanto, tudo corria às mil maravilhas entre pessoas amigas. Portanto, eu acho que isto são tempestades em copos d'água. Como esta história caricata como é que chama isto? Da licenciatura do ministro Miguel Estou a dizer Relvas. o que disse do Sócrates. O que eu acho extraordinário é que os do PSD digam do Sócrates o mesmo que os do PS dizem agora do Relvas. Quer dizer, isto está tudo louco. Portanto, eu acho que é ridículo que eles queiram ter um curso superior num país que não precisa de cursos superiores para nada. Sobretudo cursos superiores feitos assim. Isto é, o Miguel Relvas, eu tinha muito maior respeito sobre a sua sabedoria científica, pensando, se calhar, não sabia, mas pensando que ele não era licenciado, do que uma licenciatura destas. Para quê? Porque ainda vivemos numa sociedade onde ser doutor é importante. Mas acha que a questão está na licenciatura ou em ser doutor, ou está na credibilidade? Está numa coisa tonta, quer dizer, quando a gente se faz uma coisa tonta, depois quer corrigir e as coisas nunca correm bem. Para quê? Para quê que ele precisava tirar uma licenciatura em ciência política? Serve para nada, para mostrar que é doutor? Ainda se fosse uma licenciatura em física nuclear, eu pensava, ok, está bem, quando sair da política quer ser físico nuclear e tem de saber. Mas a ciência política permite-lhe que ia dar aulas, ele já dava. Permite-lhe ser político, já era. Permite-lhe vir aos jornais, já vem. Para quê? Permite-lhe ser empresário, já era. Portanto, não servia de nada. É o gosto de ser doutor. E isso e deve haver muitos mais, porque houve uma geração de facto que não estudou. E depois a sociedade, e as mães, e as mulheres, e os filhos, então o pai não é doutor. E o pobre, coitado, vou lá se fosse doutor. E como não tem tempo, arranja uma universidade que lhe faz doutor em um ano. Não serve para nada, ninguém vai eu nunca mais, eu não sei se chamava doutor, mas vou-lhe chamar de outra maneira, porque é uma forma de o respeitar, porque eu tenho grande respeito pelas qualidades intelectuais superiores do Dr. Miguel Relvas, que não melhoraram pelo facto de saber que ele fez um curso na Universidade Lusófona com 4 cadeiras. Não aumentou nada o prestígio dele perante mim, nem aumentou, mas que importância é que isto tem? Não tem importância nenhuma. O país tem tantas coisas complicadas, mas nós todos, e vocês, vivemos deste fé de ver. Isto é que faz notícia. Eu digo, também fui ler aquilo. Se a notícia do mesmo tamanho sobre o que se passou na cimeira da europeia do fim de semana, provavelmente foi muito menos lida, até por mim, mas isso é um defeito de caráter que nós temos. Então vamos falar da cimeira em vez de falarmos do currículo ou da licenciatura do ministro Miguel Relvas. Já falámos do contexto nacional e, como sabemos, estamos muito dependentes do contexto europeu. Acredita que a resposta a esta crise é, de facto, uma união política, uma espécie de Estados Unidos da Europa? Temos mais uma hora para falar disso? Nós temos 2 minutos. É que o grande problema é isto, também é outro defeito da comunicação inevitável, não estou a criticar. É que vocês pedem que a gente fale de assuntos altamente complexos, comprimidos num minuto. E, portanto, é natural que nós digamos, ou são as platitudes, generalidades, ou são coisas muito, muito suficientes. Eu diria, em 2 minutos ou num minuto, eu acho que a Europa tem 3 soluções. O caos, o império ou a paz perpétua. O caos é, se continuarmos assim, é que podemos acabar numa guerra. Mas, pelo menos, acabamos neste caos em que vivemos. O império é haver uma potência que diz agora é assim, eu mando e acabou. A Alemanha é a coisa mais próxima disso, mas hoje em dia está até talvez com menos possibilidade. O terceiro é a paz perpétua, de que falava o Kant, é no fundo a balança de poderes, é o equilíbrio, é o federalismo, é soluções mais avançadas que deem à Europa uma consistência que ela não tem. Se me perguntar, eu acho que isto é possível, tenho muito medo que não seja. E, portanto, penso que nós estamos condenados ao império ou ao caos. É a minha opinião. Equilíbrio de poderes é coisa que não tem havido na Europa, arrisco Não, mas o dizer. equilíbrio de poderes não quer dizer que sejam todos iguais. Um Estado federal, os Estados Unidos, Nova Iorque e Califórnia são seguramente mais importantes que o Arkansas ou que outro. Mas há as soluções da nação americana que equilibram as disparidades. E eu acho que essa aqui é a solução. Uma última questão. A PLMJ está de boa saúde e recomenda-se? Pois, eu costumo dizer que, dizia o meu velho sócio António Maria Pereira, citando em francês, eu vou dizer em português, porque infelizmente, com muita pena minha, nem todos os portugueses já falam francês, a saúde não passa de um estado provisório que não antecipa nada de bom. Portanto, eu diria, estamos bem, graças a Deus, olhando para os indicadores que nós habitualmente colocamos à nossa frente e que são horas faturadas, isto é, horas que trabalhamos para os clientes, faturação feita aos clientes, recebimentos de dinheiro dos clientes. Portanto, 3 indicadores, estamos melhor que o ano passado. O que não é mau. Agora dir-me-á, e não pode ser que amanhã tenhamos uma pneumonia, tenhamos um cancro. Pode acontecer, mas eu digo por mim, graças a Deus, mas a minha mulher em casa queixa-se um bocadinho, há que dizê-lo, eu, este ano,
trabalhei mais nestes primeiros 6 meses do que nos últimos 15 anos em períodos equivalentes. Portanto, nunca tive tanto trabalho. Estou a trabalhar muito no mercado internacional, com assuntos que não têm nada a ver com Portugal. Estou a fazer operações de novo de fusões e aquisições. Então, começam a aparecer, eu estou a fazer, fiz muito e agora estou a achar graça em fazer um bocadinho. Portanto, estou muito satisfeito, graças a Deus estamos muito bem. Agora, se me perguntar se não fosse a crise não estaríamos melhor, com certeza que estaríamos melhor. Não estamos preocupados, com certeza que estamos preocupados. Os nossos clientes estão a sofrer e nós sofremos com eles. Portanto, mas isso implica que temos de fazer mais esforços, temos de trabalhar mais, temos de ter mais otimismo, temos de ser mais rigorosos, mais competentes, mais capazes, para que os clientes continuem a dar-nos a alegria de nos chamar para os ajudar. E é com essa nota que ficamos e que encerramos este Direito a Falar. Foi um gosto entrevistá-lo. Muito obrigada pela sua presença no Económico TV. É então o ponto final do Direito a Falar. Até à próxima semana.